Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estudamos sobre a Jovem Guarda e aí a gente ficou sabendo que depois no finalzinho da Jovem Guarda, nesse período a música já se encaminhava para várias vertentes, né? A gente viu a MPB nos festivais de música brasileira, né? Que foram grandes eventos que eram transmitidos pela TV e era uma disputa entre a melhor música, o melhor intérprete. E hoje a gente vai falar sobre o tropicalismo, tá? O tropicalismo pode ser chamado de tropicália ou um movimento tropicalista. Tá tudo falando da mesma época na música brasileira. Ele aconteceu entre 1967, 68 e 69. As influências eram correntes artísticas de vanguarda e da cultura pop nacional e estrangeira, o rock, o concretismo, a pop art, tá? Mistura de manifestações tradicionais da cultura brasileira e inovações estéticas radicais. O movimento influenciou comportamentos e outras manifestações artísticas, como o cinema, por exemplo. Surgiu da união de vários artistas no contexto dos festivais, como eu falei para vocês, de MPB. Depois da Bossa Nova, é o movimento musical mais influente do Brasil, conhecido também internacionalmente, tá? Como a Bossa Nova. E surgiu assim, no terceiro festival, com Caetano e Gil, Caetano cantando a música Alegria, Alegria. No quarto, já foi considerado um movimento tropicalista. 1968 isso, tá? O disco Tropicália, ou Panis et Circenses, Pão e Circo, né, de 1968, foi um manifesto tropicalista do grupo Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Mutantes, Nara Leão e Tom Zé. E é considerado o segundo melhor álbum de música brasileira pela revista Rolling Stones do Brasil. O movimento tem como característica jogos de linguagens inovadores, se aproximando da poesia concreta. Então vai ter música que os artistas estão jogando só com as palavras mesmo, sem ter uma mensagem, tá? Mas em outras você tem uma mensagem que exigia certa bagagem de conhecimento para entendê-la. Existia também você imagina que 68, a gente está se aproximando do AI-5, né, que foi aquele ato institucional da ditadura militar, está em plena ditadura militar, então era uma repressão muito grande a qualquer tipo de ideia que não se encaixasse nos moldes do governo da época, e então é uma música de protesto também, tá? Você tem esse protesto dentro da música da Tropicália, só que é uma coisa codificada, tá? É uma coisa sutil. Por quê? Porque você tinha censores, e se não passasse pelos censores, a música era barrada. Alegria, Alegria, por exemplo, eu vou colocar um trecho para vocês, eu não posso deixar muito, senão vocês já sabem, né? Direitos autorais, mas um pedacinho para você conhecer, para você lembrar, porque eu acho que você já ouviu. Lá, ouçam, ó. Ó, o link vai estar embaixo para você. Alegria, Alegria, essa música, por exemplo, do Caetano, não tem sentido óbvio, mas ela carrega preocupações típicas da juventude da década de 60, o desejo de inovar, de romper. Todo jovem tem o desejo de criar coisas novas, pelo menos mais ainda na década de 60, de inovar, de criar coisas, de contestar e mudar os parâmetros vigentes contra uma ditadura. Pessoal, qualquer ditadura é ruim. De qualquer, vamos chamar de lados políticos, não importa, a ditadura é sempre ruim, porque ela é uma repressão, ela é uma imposição de uma ideia, tá? Então, as pessoas não têm
a liberdade para pensar diferente daquilo. Isso é uma ditadura, tá? Não tem uma ditadura boa. Isso não existe. Ditadura em qualquer lugar do mundo é uma ditadura, é ruim. Então, a ditadura dos anos de 60, 70, terminou lá nos anos 80, né? A ditadura aqui no Brasil. Então, essa música Alegria, Alegria, ela coloca essas preocupações do jovem dessa época junto com a repressão violenta da ditadura. Depois você ouve com atenção, tá? Porque eu não posso tocar a música toda aqui. Além das letras da música, as roupas também eram bem coloridas, cabelos compridos, várias influências musicais e performances. Às vezes o objetivo era chocar, tá? Lembra quando a gente estuda dadaísmo, por exemplo, né? Que o objetivo era uma arte que chocasse, que tirasse a pessoa daquele transe do cotidiano, né? Do piloto automático. Então, a Tropicália, às vezes, o objetivo dela era esse, era chocar as pessoas, tá? Seja pela letra da música, seja pela roupa, seja pelo comportamento. A linguagem, às vezes, é de paródia e deboche, então eles usavam o humor também nas músicas, eles usavam a ironia, o sarcasmo, unia a cultura chamada brega e o rock psicodélico, música erudita e cultura popular brasileira. Então era a união de muitas coisas, de muitas influências. É a antropofagia dos modernistas em ação. Modernistas, modernismo brasileiro da década de 1920, Semana de Arte Moderna de 22. Então são esses artistas dessa época que criaram o termo antropofagia. O que era isso? É você pegar o que vem de fora, tá? Mastigar, entre aspas, engolir o que é bom pra gente, jogar fora, cuspir o que não é bom pra gente e criar uma coisa nova. Isso é antropofagia, tá bem? Na arte. As letras das músicas eram trabalhadas como poesia, como elemento plástico. E aí você tem o som da guitarra elétrica junto com o som de violino, junto com o som do berimbau, então é tudo uma salada onde você tem a música e a cultura da Tropicália. Em 1968, os Mutantes fizeram um concerto com Caetano e Gil. Aí no palco eles colocaram uma bandeira do Brasil e na frase eles colocaram uma frase de uma obra de arte de um cara chamado Hélio Oiticica. Seja marginal, seja herói. E aí eu vou explicar o que quer dizer essa obra de arte. Bom, vou mostrar a obra para vocês. Essa é a obra do Oiticica, que era um artista modernista. Ele é até contemporâneo, o Oiticica, né? Ele é um pouquinho para lá do modernismo, né? Vou explicar essa obra. Bom, Hélio era um artista que fazia esculturas e pinturas, ele era transgressor, ele era inovador, ele era de vanguarda, vivendo também no meio dessa ditadura militar. A visão de marginalidade dentro do contexto da ditadura militar e a aproximação do artista com o Morro da Mangueira e seu povo nos diz muito sobre a reação que aconteceu depois nesse concerto do Caetano, Gil e os Mutantes. Nessa obra, o estar à margem, né, seja marginal. Estar à margem. Estar à margem é você estar fora do sistema, tá? Você não tá dentro, você tá na margem. Marginal, tá? No caso da ditadura militar, a sua repressão, o que ela pregava, o estar à margem seria você tá fora desse sistema, você não concordar com esse sistema da ditadura. Então, seja marginal, esteja à margem desse sistema, não concorde. E aí seja herói, porque você aí está lutando
por um país mais democrático, por justiça social, etc. Entenderam? Então, não é um seja marginal, seja uma pessoa ruim. É seja marginal no intuito de não estar concordando com aquele sistema. Outra coisa. Aí tem uma foto, né, de uma pessoa deitada. Que mostrei para você, certo? Vou mostrar de novo, tá? Ok. De quem que é essa silhueta que está aí nessa bandeira que é a obra de arte do Hélio Oiticica? Era foto de um cara, foi tirada da foto de um cara chamado Alcir Figueira da Silva, e ele se suicidou depois dele roubar um banco, tá? Muitas vezes confundem essa imagem dessa figura humana com uma outra pessoa que tinha um apelido de cara de cavalo, que era um marginal à margem do sistema. Ele era esse cara chamado Manuel Moreira. Ele desde criança, ele nasceu numa favela e ele foi criado nas ruas. E ele, quando muito pequeno, ele já começou a entrar para o mundo das drogas. E depois ele entrou recebendo o dinheiro do jogo do bicho, no Rio de Janeiro. E aí um cara que era rival do patrão dele, achou que estava ganhando muito dinheiro e mandou um detetive da polícia, só que era como a milícia, né, que trabalha por debaixo dos panos, também é tão bandida quanto os bandidos, investigar e tentar matar ele. Só que ele, né, matou esse cara da polícia. Só que aí ele assinou a sentença de morte dele, porque o resto da milícia foi atrás dele e matou ele com 100 tiros. 50 tiros acertaram, eles atiraram 100 vezes. 50 tiros acertaram no Manuel Moreira, que era conhecido como cara de cavalo, e ele morreu assim. Então, essas figuras são confundidas nessa obra de arte, tá? Porque o cara de cavalo era amigo do Hélio Oiticica. O Hélio Oiticica, ele frequentava o Morro da Mangueira, ele tinha amigos lá, e ele chegou a conhecer esse cara de cavalo. Ele até comentava que ele, como o Manuel Moreira, ele era uma pessoa que ele sentava e conversava, que não tinha nada a ver com aquela figura violenta lá de fora, né, no mundo do crime. E aí como ele tinha ligação com esse cara, se confunde, mas na verdade é a frase seja marginal, seja herói, e a foto é dessa outra pessoa, né, do Alcir Figueira da Silva, que ele roubou um banco e se matou depois, e na época foi muito notícia também. Bom, essa é a história da obra de arte do Hélio Oiticica. Vamos voltar lá. Nesse concerto de música dos Mutantes, Gil Caetano, numa boate que se chamava Sucata, da época era uma boate grande, fazia sucesso, eles pegaram a bandeira do Brasil e colocaram a frase dessa obra do Hélio Oiticica, seja marginal, seja herói, tá? Lembrando, seja marginal, esteja à margem desse sistema repressor da ditadura, tá? Essa era a mensagem. E aí deu a maior confusão, porque a polícia militar apareceu, e aí a polícia militar da época dizia que eles também cantaram o hino nacional e colocaram frases ofensivas à polícia militar. Isso a gente não sabe até que ponto é verdade, porque foram falas deles, então não tem provas, mas também não tem prova contrária, né? Os artistas estavam lá e já na bandeira já era um sinal de protesto contra a ditadura. O que aconteceu? Gilberto e Caetano foram presos, eles passaram um bom tempo presos e depois eles foram exilados no Reino Unido. Eles não podiam mais entrar no Brasil, ficaram fora do Brasil durante muitos anos, muitos anos. E aí, o que aconteceu é que a gente tem um período em que eles estão exilados,
em que o AI-5, o Ato Institucional 5, foi decretado e aí o Congresso foi fechado, todos os poderes foram para a mão do presidente, e aí quem era contra podia ser preso, muita gente foi torturada, desapareceu, muita gente foi morta, em situações, no mínimo, estranhas, né? Foi um período muito ruim da história do Brasil. E aí a gente entra no pós-tropicalismo, que é um período pequeno, mas de 1969 a 1974, né? Não são muitos anos. Mas aí as músicas mudam. A principal representante do pós-tropicalismo é a Gal Costa. E as músicas se tornam sombrias, elas falam de solidão, de tristeza, de morte, de um sentimento de derrota nas músicas, né? Porque você imagina assim, era aquela juventude que estava lutando por mais liberdade, aí o sistema da ditadura ficou mais repressor, né? Piorou, na verdade, a situação, então era assim que esses jovens se sentiam, tá? Há uma postura melancólica e de frustração dentro desse pós-tropicalismo. Primeiro a Gal Costa assume uma postura mais agressiva, depois uma postura mais ligada ao comportamento hippie, né? Até ao visual, porque também a gente entrou nos anos 70, que é também, faz parte da cultura hippie. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, que quando o Hélio Oiticica coloca essa, né, a silhueta do cara morto lá, que é o considerado marginal, o bandido, é uma postura radical anarquista. Ele coloca ele como herói no sentido de ele foi contra todas as leis e todas as regras, tá? Isso é um sentimento radical anarquista, uma ideologia anarquista de ir contra todas as leis e todas as regras, né? Isso eu tinha esquecido, tá bem? Professora, mas o que você falou é o certo, é o errado? Não, eu estou falando só sobre as obras de arte, sobre o movimento da música que se passou nessa época, tá bem? Não vamos confundir, tá? Isso é uma outra conversa. Nossa. Pessoal, eu coloquei para vocês, vou colocar aí embaixo, né? Todos os links. Quero que vocês ouçam, tá? As músicas da Tropicália. Vou deixar para o final pós-Tropicália para vocês verem a diferença. Ouçam com atenção a mistura de instrumentos, né? Guitarra elétrica, às vezes tem violino, às vezes tem instrumento folclórico no meio, né? Isso é da Tropicália. Presta atenção na letra. Então vai ter letra que você vai achar, não estou entendendo nada. Às vezes a letra é só, na verdade, um jogo de palavras, como a poesia concreta, que vocês já devem ter estudado também, se não estudaram, vão estudar. Então é só um jogo de palavras. Às vezes tem uma mensagem, mas a mensagem é codificada, tá? É uma mensagem por baixo dos panos, lembra? Era a época da ditadura. Então, se você se interessar, você pode até fazer uma pesquisa no Google sobre essa música, análise dessa música, se você quiser. Só cuidado, né? Análises são interpretações pessoais. Então, se você for pesquisar análise, é legal que você pesquise mais de uma, tá? Para você ver a visão de mais de uma pessoa, ok? Anote as informações principais, então o nome do período da música, da história brasileira, a época em que aconteceu, influências, características principais, qual era o contexto histórico da época, tá? Se você esqueceu alguma coisa, volta o vídeo e faça, porque o vídeo vai ter um pouquinho mais, talvez, de 20 minutos, e aí você entre nos links e ouça as músicas e faça anotações também do que você observou, tá bem? Logo a gente vai ter a nossa prova, que vai ser uma prova escrita, né? Talvez no bimestre que vem a gente mude as regras de novo, mas
o seu estudo vai depender dessas anotações que você fez, ok? Avise seus colegas, se você tiver contato, tem colega que não tá, que tá perdendo aula, ou que está muito atrasado, está chegando a prova. A pessoa vai ter problemas para fazer a prova depois, tá bom? Beijo. A aula não terminou. Os links estão aí embaixo, é por isso que nossa aula só tem 20 minutos, um pouquinho mais, tá bem? Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula nessa viagem à história da música brasileira. Tchau.